E aí galera, tudo bem com vocês? Chegou o dia, hein? É hora da gente fazer aquele vídeo absolutamente satisfatório, um dos meus preferidos no canal 6x1, que é lista de dispensa, mandar pereba embora, colocar aqui numa lista jogadores que nós não gostaríamos que seguissem no plantel do Cruzeiro para a temporada 2025. Tá? Então vamos contemplar jogadores que pertencem ao Cruzeiro, alguns que estão emprestados, atualizar ao máximo as informações até o momento que eu gravo esse vídeo, tá? Hoje é 13 de dezembro aqui, sexta-feira à tarde, tô gravando o vídeo agora e vai ser publicado no sábado. Então pode ser que aconteça alguma coisa de última hora que não esteja contemplada no vídeo, mas teremos aqui tudo bem atualizado aí com todos os jogadores que são hoje, né, parte desse elenco do Cruzeiro. Mas antes da gente ir pro campinho, né, para montar a lista exatamente ali, quem fica, quem sai e tudo mais, e aí eu coloco aqui as minhas opiniões e peço que vocês também deixem nos comentários, né, onde você concorda, onde você discorda, que você também monte a sua lista de dispensa, tá? Fazendo sempre aquela ressalva, gente. Quando nós falamos em dispensar jogador, é negociar o cara, né? Não é dispensar, porque mandar o cara embora, você tem que pagar o contrato dele todo até o final do vínculo. Não é essa a ideia, tá? A lista de dispensa é a lista de negociáveis, jogadores que a gente quer que não estejam no Cruzeiro no próximo ano para não correr o risco de ver eles jogando. Se você gosta de apostas esportivas, utilize a Betfair, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo, sempre tem ofertas interessantes, inclusive sábado, né? Costuma ter um valor de bônus para aposta grátis também, tá? Sempre apostando com responsabilidade para se divertir, apenas para maiores de 18 anos. Se você quiser comprar, vender, trocar uma camisa oficial do Cruzeiro, essa aqui eu não sei se tem lá, tá? SEC_coleções, mas tem muita camisa histórica do Cruzeiro, camisas espetaculares. Se você tiver interesse, vai lá, SEC_coleções, também tá aqui na descrição do vídeo para você conferir, seguir no Instagram, chama o Filipão lá e pede desconto, porque quem não pede desconto não recebe. Se você pedir, talvez você consiga alguma coisa. E caso você queira participar ainda mais do canal 6x1, se tornar membro aqui do canal, tem também aqui na descrição do vídeo o link direto para você se associar. Tem lá duas opções, contribuinte e sócio-atleta. Nessa segunda possibilidade, além de todos os benefícios da primeira, tem também um grupo de WhatsApp que você pode compartilhar, conversar, trocar ideia com gente absolutamente maluca. Recomendo um pouco, tá? Mas é bem divertido e tenho certeza que vocês vão curtir. Beleza? Tá tudo na descrição do vídeo, tudo bem organizadinho. Vamos parar de enrolar e vamos pro campinho com a lista. E olha aí, hein? Apenas 49 cabeças, tá? 49 atletas profissionais que estiveram envolvidos em algum jogo do Cruzeiro nessa temporada 2024. Deixando bem claro que aqui não estão aqueles jogadores que foram embora no meio do ano, né, que o Cruzeiro já vendeu, tá? Mas olha aqui, ó, Cássio, Anderson, Léo Aragão, Rodrigo Basílio, Otávio, Gabriel Grando e Rafael Cabral, goleiros, zagueiros, Lucas Oliveira, João Marcelo, Pedrão, Vidalba, Everton, Zé Ivaldo e Jonathan Jesus. Laterais direitos, William, Wesley Gasolina, Dorival e Palácios. Esquerdos, Marlon e Kaique. Volantes, Romero, Wallace, Peralta, Japa, Lucas Silva, Ramiro, Josefer, Matheus Henrique, Fernando Henrique, Henrique Rodrigues, Neto Moura, Ian Lucas, Matheus Vital, Matheus Pereira, Vitinho, Nu. E meia atacantes, Barreal, Kaique Kenji, Fernando, Gabriel Veron, Lautaro Dias, João Pedro Teves, Robert, Matheus Davó, Rafael Elias, Caio Jorge, Rafa Silva, Arthur Viana e Juan de Neno. E só para fazer uma breve legenda e explicar por que tem uns jogadores que estão com o nome branco num fundo azul e outros jogadores estão com o nome azul no fundo branco. A maioria dos jogadores, né, que tá, digamos assim, com a camisa azul aí, são os atletas que estão no elenco profissional do Cruzeiro. Os jogadores que estão com o nome em branco, né, verdade, o nome azul no fundo branco, são aqueles que estão emprestados pelo Cruzeiro a outros clubes, tá certo? Então só para explicar a distinção, e a gente vai colocar isso de forma bem clara aí durante o vídeo, mas a ideia aqui, gente, é mandar a gente embora, né, de 49... eu acho que vai sobrar metade. E antes de mais nada, a gente vai começar a lista de dispensa com aqueles atletas que o Cruzeiro oficialmente já dispensou, né? Pelo menos até esta sexta-feira à tarde, o Cruzeiro anunciou que 5 jogadores não seguirão no clube para a próxima temporada. Goleiro Gabriel Grando, estava emprestado pelo Grêmio, não jogou nenhuma vez pelo Cruzeiro. Vai com Deus, irmão, seja feliz. Aqui na lateral direito, Wesley Gasolina, 15 partidas na temporada, 1 gol, 1 assistência, mas não deixa saudades em ninguém, né? Um dos remanescentes, inclusive, da campanha na Série B. Nós tivemos também o Rafa Silva, né? O atacante que depois daquele cotovelaço perdeu totalmente
espaço no plantel, com Deus Rafa, fez 4 gols em 17 jogos. Ramiro, volante, o que mais jogou entre os dispensados, não, mentira, ele e o Barreal também jogou bastante. Jogadores que foram muito aproveitados, mas que por aspectos técnicos, no caso do Ramiro, e físicos, principalmente no caso do Barreal, acabaram não tendo sequência no Cruzeiro. Sinceramente, eu acho que não há nada a lamentar aqui, que eles sejam felizes na sequência de suas carreiras. E agora a parte que é mais opinativa, né, que é a minha lista de dispensa, eu começo obviamente pelo gol. Temos o Cássio, que é o goleiro titular, Anderson, segundo goleiro, Léo Aragão, terceira opção. Não vejo nenhuma necessidade de mexer nessas 3 funções, tá? O Cássio é um ótimo goleiro, cometeu algumas falhas, mas acontece, é do futebol. O Anderson é um bom reserva, foi muito infeliz naquele áudio lá do casamento, mas nas vezes que esteve em campo conseguiu mostrar um bom desempenho, na maioria dos jogos. E o Léo Aragão é um terceiro goleiro que é muito elogiado internamente, né? Dizem que treina muito bem, nunca jogou pelo profissional do Cruzeiro, mas até por ser um atleta de salário mais baixo, acho que está adequado para ser o terceiro goleiro. E aí tem um detalhe, né? Você fala, pô, mas precisa manter um terceiro goleiro, por que não o Otávio? O Otávio, gente, além de ser um goleiro que tem idade para jogar no Sub-20, ele pode ser aí esse 4º goleiro do plantel do Cruzeiro. E eu acho que ele ganha muito mais jogando pela categoria Sub-20 do que apenas treinando no elenco principal, como aconteceu com o Gabriel Grando nessa temporada, por exemplo, tá? Então acho que aqui Anderson, Cássio, Léo Aragão e Otávio são os nossos goleiros, o que naturalmente deixa claro que tanto Rafael Cabral quanto Rodrigo Basílio não tem espaço no Cruzeiro. Rodrigo Basílio, que estava emprestado lá ao Joinville, né? Um goleiro que foi bem no Sub-20 do Cruzeiro, mas nunca recebeu muita sequência no time principal, nunca teve chance de jogar. E o Rafael Cabral, que esteve emprestado ao Grêmio, onde foi na maior parte do tempo o terceiro goleiro, né? Foi buscar um desafio maior, acabou achando um belo banco de reservas. E não há a menor lógica no Rafael Cabral voltar ao Cruzeiro, tá, gente? Muito menos quando a gente pensa, mas ele não poderia ser um reserva? Não poderia ser um reserva porque o salário é alto, tá? Esse é aquele tipo de jogador que você precisa chegar a um acordo para transferência, rescisão, empréstimo, enfim, Rafael Cabral no Cruzeiro não faz o menor sentido. E aí o Otávio vira aqui a 4ª opção de goleiro, acho que tá beleza. Na zaga nós temos aqui Lucas Oliveira, né, que esteve emprestado ao Kyoto do Japão, ele e o Papagaio. No caso do Lucas Oliveira, ele não conseguiu ter um bom desempenho, tá? Não se firmou como titular. Ele que no primeiro semestre estava emprestado no Valladolid, né? Jogou até como volante lá na 2ª divisão espanhola. Sinceramente, não acho uma boa ideia manter o Lucas Oliveira. Acho que o Cruzeiro tem que trabalhar para um novo empréstimo ou de preferência para uma venda desse jogador, tá? Acho que não tem lógica nenhuma manter o Oliveira por aqui. E já que eu falei do Oliveira, né, o Rafael Elias Papagaio estava junto com ele lá no futebol japonês, mas o Papagaio foi bem, uma boa média de gols, e o Kyoto exerceu aí o direito de compra sobre o jogador. Rafael Elias não ficará no Cruzeiro, vai embora, irmão, seja feliz. O Neto Moura é outro que saiu notícia essa semana que também não volta ao Cruzeiro, está sendo comprado pelo Mirassol, era um acordo que tinha no contrato de empréstimo, né, o Mirassol subindo para a Série A, eles comprariam o Neto Moura, valor na casa de R$500 mil. Esses dois atacantes aqui, eu esqueci de falar sobre eles, mas é relevante, Robert e João Pedro. São 2 atletas que têm empréstimos mais longos, tá? Eles não voltam ao Cruzeiro agora. O João Pedro está emprestado ao Mirassol até o final do Campeonato Paulista e o Robert está emprestado ao Copenhagen até o final da temporada europeia, né? Até maio, junho do ano que vem. Inclusive a tendência é até que o Robert seja adquirido. Então no caso de João Pedro e Robert, eu vou colocá-los aqui nessa lista de atletas que não estarão no plantel, mas só para deixar bem claro, viu, gente? Não é que eles seriam dispensados. Não, eu vou até tirar eles do campinho, tá? Porque eles não estarão na lista de dispensa, são atletas que não estão à disposição do Cruzeiro no momento. Aqui no meio-campo, Henrique Rodrigues, volante que esteve emprestado ao Figueirense, jogou 22 vezes na temporada, mas não teve um grande destaque. Até vi algumas especulações que ele pode reforçar o Betim na próxima temporada. Enfim, não faz sentido contar com o Henrique Rodrigues, né? Ele não conseguiu se destacar no Figueirense na Série C. É um jogador jovem, mostrou bons predicados na base do Cruzeiro, mas acho que não vamos contar com ele. Da mesma forma, o Ian Lucas, saiu informação inclusive de que ele está sendo emprestado para a Ferroviária de São Paulo, clube de onde ele veio para o Cruzeiro, inclusive. O Ian Lucas vai disputar, então, Campeonato Paulista, ele que esteve por último emprestado no Goiás. Outro jogador que tem o destino encaminhado, Elibelton Palacios, tá? Tá sendo emprestado aí para Portuguesa, ele que estava no Sport, né?
Acho bom o empréstimo aí, que consiga jogar, de preferência ter uma boa produção. Palácios que tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2025. A maioria dos nomes que eu botei aqui já tem uma situação encaminhada para a próxima temporada, né? Eu acho que vale colocar também o zagueiro Pedrão, que está sendo noticiado aí um empréstimo para o Avaí, e eu acho interessante, tá? Que ele possa jogar, disputar uma Série B. Acho que esse empréstimo é positivo, até porque o Pedrão não tem mais idade para seguir jogando pela base. Quem também tem negociações avançadas para deixar o Cruzeiro, Matheus Vital, né? Rumo ao Necaxa do México, pedido de Nico Larcamón. Até o momento que eu tô gravando o vídeo não tem nada oficial, nada assinado da saída do Vital, mas pelo amor de Deus, gente, não tem a menor lógica, o menor sentido o Matheus Vital seguir no Cruzeiro. Ele precisa ir embora. Seja vendendo, emprestando, doando, pelo amor de Deus, né? Matheus Vital não dá mais. E mais alguns jogadores que estiveram emprestados aí durante o ano e acho que não faz sentido nenhum o Cruzeiro querer aproveitar. Matheus Davó, que por último esteve emprestado no América, né? Jogou lá no Coelho, até fez uns golzinhos, mas tecnicamente não é um jogador que acrescenta para aquilo que o Cruzeiro busca na nova temporada. Volante Fernando Henrique, né, que voltou do empréstimo ao Vila Nova de Goiás, ficou treinando na Toca da Raposa nos últimos meses aí. Também acho que é um jogador que não faz sentido o Cruzeiro manter por aqui, tá? Então Fernando Henrique que encontre aí um novo clube, empréstimo, venda, enfim. E o centroavante Arthur Viana, que chegou a jogar 3 partidas pelo elenco principal do Cruzeiro, é outro cara que eu também não acho que tecnicamente tem recurso para seguir no plantel, tá? É um jogador que, assim, nas chances que teve não fez muita coisa, no sub-20 também não era o jogador de maior destaque, é um cara fisicamente bem disposto, mas tecnicamente eu acho que falta alguma coisa para o nível que o Cruzeiro está buscando. Eu falei que a lista de dispensa seria grande, não falei? Então beleza, agora que a gente já tem uma situação um pouco mais clara, né, melhor separadinha aqui também por posição e tudo mais, tá menos confuso. Já até aproveito para falar aqui de Gabriel Veron, tá? O Veron é um jogador que eu acho que um reempréstimo poderia ser interessante dependendo do que o Cruzeiro arrumar no mercado. Mas a informação que a gente tem é que a tendência maior é que o Gabriel Veron deixe o Cruzeiro, tá? Então, só colocando a minha opinião, tá? Se o Porto topa um reempréstimo do Gabriel Veron em situações parecidas, o Cruzeiro não tiver que comprar o atleta, não tiver que pagar nenhum valor alto, eu manteria o Gabriel Veron como peça no elenco do Cruzeiro, tá? Eu não dispensaria o Gabriel Veron, porque eu acho que ele pode ser um jogador útil. Mas eu acho que o Cruzeiro conseguiu nessa temporada 2024 fazer o mais difícil com o Gabriel Veron, que era manter ele num nível competitivo na parte física. O Cruzeiro recuperou a parte física do Gabriel Veron. Tecnicamente ele mostrou espasmos de bom futebol, teve algum momento bom, a maior parte ficou abaixo do que a gente gostaria, mas como eu não tô vendo o Cruzeiro buscando 3 pontas excelentes no mercado, eu acho que o Gabriel Veron pode ficar e pode compor esse plantel do Cruzeiro. Aqui na zaga, por exemplo, a tendência é que o Cruzeiro compre Lucas Vidalba, né, jogador que está emprestado pelo Argentinos Júniors. Eu não compraria, tá? Para mim, Lucas Vidalba entraria na lista de dispensa. Eu não o manteria no elenco do Cruzeiro. Acho que o desempenho dele foi insuficiente. Da mesma forma, tem especulações aí de que o Zé Ivaldo pode deixar o plantel do Cruzeiro, né? Pode ser negociado se aparecer alguma proposta. Eu não abriria mão do Zé Ivaldo, manteria ele porque eu considero um bom zagueiro. Acho que Zé Ivaldo e João Marcelo são bons. Claro que seria interessante o Cruzeiro contratar um zagueiro melhor, talvez para que o Zé Ivaldo seja reserva. Quem seria esse zagueiro a contratar é assunto para um outro vídeo. Eu manteria o Jonathan Jesus, acho que ele mostrou bons indícios, e o próprio Everton também, até pensando que é muito difícil achar um bom mercado, uma boa oportunidade de empréstimo para ele, é um cara que eu manteria nesse primeiro momento, porque a gente vai ter que se dividir e são jogos em sequência no Campeonato Mineiro. Então eu trabalharia com a ideia de pelo menos 5 zagueiros. Zé Ivaldo, João Marcelo, Jonathan Jesus, o Everton como quinta opção, e quem seria o outro zagueiro? Esse contratado, um cara que chegaria para ser titular. Na lateral direita eu acho que o William é o titular, não tem nem que se cogitar a saída desse jogador, tá? O Dorival é um cara que não foi aproveitado no elenco principal do Cruzeiro, eu tenho um pouco de dúvida sobre o Diniz, porque o Dorival não é, gente, um lateral tão técnico quanto o William. O Dorival é um jogador de muita força, as maiores virtudes dele são até defensivas. Então eu não sei até que ponto o Dorival se encaixaria nos planos do Fernando Diniz, tá? Mas eu vou deixar ele aqui como uma opção para lateral direita, porque eu acho que ele precisa ser pelo menos experimentado, né? Coisa que ele não foi, nem estava treinando com o elenco principal nessa reta final de ano.
Na lateral esquerda, o Kaique, para mim, tem que ser mantido, muito bom jogador. O Marlon já entra na minha lista de atletas negociáveis, tá? Pelo desempenho, aquela situação de reclamar na imprensa quando foi pro banco. Eu acho que aquilo ali é uma coisa que pesa muito, tá? Então é um jogador que eu tentaria uma negociação. Não é dar o Marlon de graça para qualquer clube, não. É um jogador que tem um valor importante no mercado, buscar uma transferência, uma troca, uma negociação que seja vantajosa para o Cruzeiro. Até porque saindo o Marlon a gente vai ter que buscar outro lateral esquerdo. Aqui no meio campo a gente tem Lucas Romero, para mim titular absoluto, não tem que se mexer na função Lucas Romero aqui. O Wallace, para mim, é reserva do Lucas Romero. Então, o Wallace não está na sua lista de dispensa, Emerson? Não. Para mim, o Wallace fica. Por que eu acho que o Wallace tem que ficar? O Cruzeiro comprou o cara, ele chegou após uma lesão, meio de temporada, não fez ali aquele período ideal de preparação física. Espero que agora fazendo ele consiga render bem em 2025. E se o Wallace não render bem no primeiro semestre do ano que vem, aí a gente busca negociá-lo no meio do ano, que é quando o dinheiro circula de fato no futebol, especialmente no futebol europeu, onde eu acho que a gente conseguiria reinserir o Wallace se precisar vender. Agora em janeiro, se o Cruzeiro quiser vender ou emprestar o Wallace, vai perder muita grana, porque ele está em baixa depois desse início ruim no Cruzeiro. Então, para mim, o Wallace ficaria no Cruzeiro de forma inquestionável. Como segundo volante, a gente tem o Matheus Henrique, para mim titular absoluto aqui do time nesse início também. Nós não vamos buscar um volante melhor que ele, tá? O Japa, eu acho que tem que ficar no plantel do Cruzeiro e precisa ter mais minutos, tá? E o Diniz inventar menos, ele não é ponta direita, né? Ele pode jogar em outras funções, mas ele é volante, ele é um meio-campista e ele é bom. Como a lista de dispensa é minha, Lucas Silva não ficaria no plantel, tá? E eu sei que o Lucas Silva tá com negociação avançada, vai renovar contrato. Na minha lista de dispensa, o Lucas Silva estaria fora, ok? Mas, como ele tá renovando o contrato, então eu vou deixar o Lucas Silva aqui no campinho, porque não há nada que se possa fazer. Mas deixa registrada a minha opinião que, para mim, o Lucas Silva não ficaria. A temporada dele foi muito ruim. Fabrício Peralta, tipo a situação que eu falei do Wallace, é um jogador que chegou, jogou muito pouco, não se valorizou até agora, mas tem qualidade, tem que ficar, tem que jogar, tem que ter espaço e minutos. O mesmo se aplica tanto a Josefer quanto a Vitinho, tá? São meio-campistas, jogadores jovens, crias da base do Cruzeiro, encerram agora nesse fim de 2024 o seu período sub-20, tanto o Vitinho quanto o Josefer ou jogam no principal ou têm que ser emprestados, e eu acho que eles precisam jogar no principal. Até porque tanto o Vitinho quanto o Josefer podem ser meias, podem ser volantes, podem ser pontas, podem ser até laterais, né? O Vitinho já jogou na esquerda, o Josefer já jogou nas duas. É o tipo de jogador que você tem que ter no plantel, tá? Quando você pensa num elenco aí com 32 jogadores, você tem que ter esses garotos que vão ser capazes de te ajudar. O Matheus Pereira, que é o camisa 10, não tem o mínimo que se questionar. Matheus Pereira fica e ponto, gente. Não tem nada o que... o Matheus... Fica, camisa 10, melhor meia do futebol brasileiro. Eu já falei sobre o Gabriel Veron, acho que ele deveria ficar como opção de plantel, tá? Um jogador que pode ser útil ao elenco. Se não der certo a negociação, tiver que ir embora, tchau, vai com Deus, tudo bem, tá? Mas eu acho que ele deveria manter. Deveria ficar, né? O Lautaro, eu também não abriria mão dele agora. Eu acho que o Lautaro precisa de um trabalho de condicionamento físico, de boa preparação, uma pré-temporada, para ver se ele consegue ser útil como ponta. O Lautaro não é atacante, o Lautaro é ponta, e é ponta burro. É aquele cara que vai correr pra caramba, que vai se esforçar, mas tecnicamente ele não vai te entregar muita coisa. O Lautaro é um jogador de beirada de campo, tá? Para o comando de ataque, a gente tem aí Caio Jorge e Juan de Neno, além daquele provável contratado que faz o Muki. Os dois estão lesionados no momento, né? O Caio Jorge não deve ser problema para pré-temporada, já deve estar jogando em janeiro. O de Neno só deve voltar no mês de abril, tá? O Tevez é uma opção para ponta, assim como o Kaique Kenji, e eu acho que esses caras precisam ficar no Cruzeiro porque eles têm 18 anos, né? Então, tanto o Tevez quanto o Kaique Kenji precisam fazer parte da pré-temporada, precisam ter minutos. E o Fernando é um jogador que eu fiquei um pouco em dúvida, porque a passagem dele por empréstimo na Ferroviária não foi boa, tá? Ele fez apenas um gol, é verdade que normalmente ficava no banco, jogou muito pouco, enfim. Mas o Fernando, por informações que a gente tem, inclusive, ele deve disputar a Copa São Paulo com o time sub-20 do Cruzeiro. E acho que a Copa São Paulo é que deve definir a situação do Fernando, tá? Se ele jogar bem na Copinha, como ele jogou em anos anteriores, ele mostrou que tem muito talento,
eu aproveitaria o Fernando no elenco principal. Ele pode ser um ponta direita, ponta esquerda, pode ser um meia atacante, ele jogou muito bem assim no time do Seabra em 2024, né? Mas é um jogador que precisa botar a cabeça no lugar, ele precisa lembrar que ele é só o Fernando, ele não é nenhuma estrela, tá? Então é um jogador que eu tentaria aproveitar, tentaria recuperar esse jogador. Então não vou colocar ele na lista de dispensa, coloco ele aqui no plantel aqui, digamos como um segundo atacante, né, que eu acho que é a posição dele, inclusive, porque é um jogador que tem muito potencial, mas jogador de potencial que não virou nada no futebol é o que mais tem, tá? Se não tiver postura profissional, vai ficar pelo caminho, irmão. Com essa limpa que eu promovi aqui, nós ficamos com 27 atletas no elenco principal, tá? 4 goleiros, 4 zagueiros, 2 laterais direitos, 1 lateral esquerdo. São 8 jogadores de meio campo, Matheus Pereira, né, como um meio atacante, Fernando, Caio Jorge de Neno, Lautaro, Tevez, Gabriel Veron e Kaique Kenji. Fazendo ressalvas, tá? Alguns jogadores que eu tenho dúvida honesta aqui se devem ficar no Cruzeiro ou não. O Dorival, lateral direito, tá? Eu realmente acho que ele precisa ser observado, mas imagino o Cruzeiro buscando outro lateral para disputar a posição. Acho que a gente deve buscar um lateral esquerdo também. Aqui no meio-campo eu não manteria o Lucas Silva, tá? Mas o Cruzeiro vai manter. O Everton é um jogador que eu acho que pode ficar no plantel do Cruzeiro se a gente buscar um zagueiro. Agora, se o Cruzeiro for ao mercado e trouxer 2 zagueiros, aí o Everton perde espaço naturalmente, né? E seria um jogador a ver se a gente consegue achar uma negociação para ele. Ou o Everton ou o Zé Ivaldo. Alguém vai ter que sair, não dá para ficar com 6 zagueiros no elenco principal, né? A menos que você queira ter jogadores insatisfeitos. A situação do Gabriel Veron eu já citei. Se o Cruzeiro trouxer 3 pontas bons, eu acho que isso não vai acontecer. Aí o Gabriel Veron vai embora, mas se a gente trouxer 1 ou 2, né? Então o Gabriel Veron pode ficar aqui e compor o plantel, tá? Mas seria aí mais um jogador e o próprio Fernando, né? Seria outra opção aqui também. Em dúvida, tá? Então só colocando aí Dorival, Everton, Fernando e Gabriel Veron, jogadores que eu tenho certa dúvida até que ponto vale a pena manter ou não. E aqui a gente fechou com 23 atletas, né? Num esqueleto de elenco. E aí a gente teria novidade na zaga, nas laterais, pras pontas, né? Um atacante que a gente sabe quem é que tá chegando aí também. O próprio Christian, que é mais uma opção de meio campo. Então acho que ficaria mais ou menos com essa estrutura. E eu falei que sairia aproximadamente a metade, né? Só aqui tem 8 vezes 3, 24 jogadores aqui que eu coloquei nessa lista de dispensa, fazendo as ressalvas daqueles que eu acho que são na base do talvez. Está montada então a minha lista de dispensa aí do Cruzeiro para a próxima temporada, inclusive tá liberado para discordar, viu galera? A ideia é essa mesmo, que você monte aí nos comentários a sua lista de dispensa também. Sobre contratações a gente vai falando aos poucos à medida que os atletas forem chegando, tá? Mas eu acho que a gente precisa de fato de uma boa reformulação nesse plantel aí, especialmente em algumas lideranças, né? E chegando gente nova de qualidade para que aqueles jogadores que hoje são titulares absolutos talvez se tornem reservas no futuro, né? Eu acho que a ideia de qualificar um plantel é sempre essa aí, subindo de nível a cada janela de transferências. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e comenta aí, galera. Vamos trocar uma ideia que é sempre muito importante, tá bom? Amanhã nós teremos um 6x1 Responde e a gente volta para a rotina das lives na segunda-feira. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Vamos, Cruzeiro!